Então, um perfil 3-6 tem sempre um lado de tentativa-erro que está no seu consciente, estar no mundo, experimentar, e através da experiência que eu vou conseguindo perceber o que é que funciona ou não funciona, principalmente o que é que não funciona, e utilizar isso para começar a perceber como é que eu posso fazer, não é? Então é muito prático, muito experiencial, muito de estar na vida, de tentar, de ir lá, cair e levantar. Vem com uma proteção para sempre que cai e levanta. Então aquela fala do é através dos erros que se começa a acertar e é preciso errar muito para depois ter sucesso. É muito uma fala de um perfil 3. E está tudo certo. Para um perfil 3 é realmente dessa forma. O lado 6, que neste caso está no inconsciente, é é uma linha, é um tipo de perfil em que a vida é como se estivesse partida em 3. Então, na primeira fase da vida, que é até por volta dos 30, vive como se fosse um perfil 3. Então, esta pessoa, durante a primeira fase da vida, que até aos 30 anos, segundo o desenho humano, vive como se fosse um 3-3, que é muito tentativa e erro, é muito experimentar na vida, muito coisas não deram certo e caminhos não deram certo, estudei algo que não é aquilo que eu quero, mas durante esta fase da vida, e eu estive lá, não é? E a Nati também esteve lá, durante esta primeira fase da vida, quando me disseram que eu estava nessa fase, para mim não fazia sentido nenhum, porque eu estava certa dos caminhos que eu estava a tomar, estava a entrar por estratégia de autoridade, estava totalmente segura de que estava na relação que era para mim, estava no emprego que era para mim. E a verdade é que quando se faz a transição para a segunda fase da vida, até dá vontade de rir, porque a vida dá uma volta de 180 graus e realmente não era bem aquilo. E há coisas que eu sabia que não era bem aquilo, apenas não sabia para onde ir, apenas não sabia o que fazer, apenas não tinha capacidade de estar noutro lugar. Mas não tinha capacidade porque não era para ter. Então, por estratégia e autoridade, entra-se automaticamente em coisas que não vão funcionar. E está tudo certo, porque faz parte da experiência e é a experiência humana também. Isto traz uma carga muito importante para depois, enquanto perfil 6, trazer para o todo, para o coletivo, para os outros, as aprendizagens ao longo do tempo. Então, ser um modelo. E este é o lado 6, é o role model, é ser um modelo. Mas na segunda fase da vida de um perfil 6, que acontece a partir dos 30 e vai até por volta dos 50, é uma fase de estar mais recolhido, estar a viver a vida que sempre quis viver. Há coisas que acontecem que era aquilo que a pessoa esperava já na primeira fase da vida. Então é aqui um bocadinho mais de calmaria, mas de principalmente olhar para as feridas que aconteceram na primeira fase deste perfil 6 e limpar essas feridas, tratar essas feridas, para que a partir dos 50 seja de novo chamado para o mundo e consiga, com aquilo que aprendeu ao longo da vida, trazer alguma coisa para o todo. Então, só traz quando é chamado. Então, é um lado muito de ensinar, de partilhar, esta parte do 6, role model, mas como é um processo experiencial ao longo da vida, uma sabedoria que vai acumulando, por isso é que se diz que não é logo numa primeira fase da vida que tem as respostas todas. Mas atenção, a vida vai acontecendo e quem tem um perfil 6 pode até sentir que já desde criança tinha uma maturidade, era considerado ter uma maturidade superior ao resto das crianças, porque existe sempre este lado role model, existe sempre este lado de ser chamado para, com a sua experiência, transmitir algo. Então, não é que o lado 6 não tenha nenhum papel até aos 50 anos. Tem, imenso. Quando é chamado, atenção, é um lado de ser chamado a partilhar. E quando realmente se fala desta questão de é muito de experimentar e errar e é um processo ao longo da vida, é isto. Porque há coisas que quando chegarmos mais lá à frente vamos perceber, realmente. Mas quando estamos no processo, estamos a viver aquilo como se fosse a verdade e como se fosse para sempre. Existe esta ilusão de que aquilo é o certo e é para sempre. Mas depois lá à frente vemos, se calhar não era bem assim.
Mas nunca esquecer que este lado 3, que está no consciente, vai sempre pedir pela experiência e é ir à experiência pela experiência em si. Então não coloque perfis 3-6, não coloquem o peso de ter que estar certo e ter que ser perfeito as coisas. Um lado 6 pede pela perfeição para depois ser um role model. Mas o lado 3 pede pela experiência, ok? Então não é para ser uma coisa pesada. O seu corpo, a sua vida tem toda a proteção para experimentar e se não for, para experimentar uma coisa diferente e ver o que é que não funciona no mundo e depois apresentar, é lado 6, apresentar isso aos outros sempre que for chamado ao mundo para se apresentar e para mostrar aos outros o que é que não funciona.